Paz seja convosco. Hoje é dia 7 de abril de 2020 e mais uma vez eu venho compartilhar com os irmãos um sonho ao qual o Senhor me deu. Na noite de sábado para domingo, agora que passou, eu sabia que eu estava dormindo e o Senhor ele veio me acordar. Isso eu via no meu sonho. O Senhor vindo entre as nuvens, andando nas nuvens, com uma túnica muito branca, branco como uma lâmpada branca fria, que tem aquele meio que um reflexo azulado. E do pescoço para cima era uma luz muito forte, a qual não conseguia ver rosto. E o Senhor ele vinha e pedia para que eu acordasse, que ele queria me mostrar algo. E quando ele falava comigo, por ele falar chorando, ele soluçava, de tanto que ele chorava. E eu me levantei e fui com ele. E o Senhor ele me levou numa rua onde tinham duas árvores para fora do muro de uma certa casa. Só que essa árvore, ela em vez de crescer assim, reta, ela crescia reta e numa altura ela fazia um desvio para a rua. Então toda a sombra da árvore, os galhos da árvore, ele davam para a rua, fazia sombra na rua. E nessa árvore, nessas duas árvores, tinham frutos gigantes, eram peras. Só que eram peras do tamanho de um melão, eram muito grandes essas peras e eram lindas. E no sonho eu tinha vontade de pegar uma pera para comer. Só que eu olhava pelo muro da casa, tinha gente na casa e eu não podia pegar, porque as pessoas iam ver que eu estava roubando, né, uma pera. E essas peras elas estavam envoltas, sabem aquelas, eu acho que é copa que chama do abajur, tipo um cone. Todas essas peras elas estavam envoltas nessas copas de abajur, para que quem já viu, tem pessoas que cultivam goiaba, uva e colocam um saquinho de TNT para que os passarinhos não venham comer e estragar a fruta. Só que o que eu via, essas peras eram como se fossem essas copas de abajur. E o Senhor ele continuava, ele andava à minha frente e ele chorava muito. E ele falava que a igreja estava dividida. Só que eu não conseguia entender o porquê que a igreja estava dividida. Foi quando o Senhor me mostrou dois pastores aqui da minha cidade. Um já não está mais na cidade, que aconteceu uma história que ninguém ao certo sabe o que foi. E aconteceu que um membro da igreja, ele se desligou desse ministério e ele abriu uma outra igreja. E o Senhor ele chorava muito. O Senhor falava que ele estava muito triste com a divisão da igreja. Não é o que o Senhor quer, a divisão da igreja. O Senhor ele vem para buscar uma igreja em totalidade. O Senhor ele vem para buscar uma igreja inteira. E com ramificações, com divisão de igreja, o que nós temos perdido de irmãos que estão perdidos dentro de casa. O Senhor ele me mostrava uma sala onde tinha um pastor com um terno todo brilhoso, e esse pastor ele estava com a perna cruzada e ele tinha acabado de fazer um culto, e ele estava sentado no sofá, e no outro sofá tinha um outro pastor que estava praticamente tendo relação com uma mulher que não era a esposa dele, e esse outro pastor ele via e era normal. E o Senhor ele falava para mim que os pastores eles estão presos na sua própria soberba. Os pastores eles estavam fazendo um culto, em questão de minutos tinha um mantendo relação sexual com uma mulher que não era sua mulher. O outro pastor que estava com terno brilhoso, ele estava fazendo ligações, ele estava maquinando mal contra um outro ministério para que o dele viesse ser maior, para que o dele tivesse mais pessoas. E o Senhor ele chorava porque a igreja está dividida, porque a liderança, elas querem saber de poder, eles estão querendo saber de status, eles estão querendo saber de ser... Eles querem ser vistos, mas eles não querem pagar o preço, porque o Senhor ele não quer uma igreja dividida. E as pessoas estão dividindo a igreja por causa de poder. E o Senhor falava que esse outro pastor, que ele saiu da igreja e alguns irmãos foram com ele, que o Senhor tem graça, tem achado graça na vida dele, porém, muitas vezes ele está negligenciando o evangelho, por ser bom demais, ele se tornou mole demais, ele está permitindo com que os seus membros venham como estão e permaneçam do jeito que estão,
Quantas e quantas mensagens eu recebo que em suas igrejas os irmãos estão vendo e não estão compactuando com o segundo e terceiro casamento, mas que em suas igrejas está sendo normal, pastores com seus segundos casamentos com ex-cônjuges vivos, cada vez chega mais irmãos e a igreja está abraçando esses irmãos que estão em adultério, não só em adultério, mas com vícios escondidos, com a prática de prostituição. A igreja sim tem que amar, a igreja sim tem que abraçar, mas a igreja antes de tudo tem que exortar, tem que alertar, a igreja antes de tudo tem que curar, tem que procurar o foco, aonde que está esse pecado, e tem sim, a igreja tem obrigação de denunciar o pecado, de curar essa alma. Nós que dizemos que somos imitadores de Cristo, nós precisamos angariar almas, nós não precisamos angariar status. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E existem liderança, existem pessoas, existem porque Deus me mostrou, e nesse sonho em específico, mas a gente sabe que existem pessoas que não têm o chamado do Senhor, mas que têm uma boa oratória, que têm uma boa lábia e que querem o dinheiro das pessoas mais humildes, né, de conhecimento. E as pessoas, elas estão usando isso para que venham se beneficiar. E nesse meu sonho, eu perguntava para o Senhor por que essa árvore ela tinha dado os frutos e ela estava para o lado de fora do muro, né? Porque eram frutos tão atrativos aos olhos, por que não tinha crescido para o lado de dentro do muro? E o Senhor, ele falava tudo que o Senhor me falava, ele falava chorando, soluçando e chorando. E ele me falava que os frutos, eles estavam protegidos. E eles cresciam no topo da árvore para que todas as pessoas pudessem ver aqueles frutos. Quem passasse pela rua, todo mundo ia ver aqueles frutos. Porém, poderiam jogar pedra e poderiam tentar arrancar, porque não iam conseguir, porque eles estavam no topo. Eles estavam no lugar mais difícil, mas eles estavam em evidência, que todos poderiam ver. E assim é com a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor. As pessoas, elas podem ver os seguidores de Jesus Cristo, os imitadores de Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos. E eles podem até tentar arrancar de dentro da igreja. Eles podem até tentar jogar pedra, fazer com que essa pessoa desista, mas eles não conseguem, porque o Senhor não permite. E o Senhor faz tudo isso para que todos vejam que Ele é Deus. Mas o Senhor está muito triste com a divisão da igreja. O Senhor está muito triste com a liderança da maioria das igrejas. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos, para que nós sejamos servos, não para que nós sejamos os senhores. Nós estamos aqui para cuidar de almas, nós estamos aqui para angariar almas, nós estamos aqui para servir a obra do Senhor, não para que nós sejamos servidos. Pastores que estão em seus segundos, terceiros casamentos, não só pastores, mas todo o povo que professa sua fé em Jesus Cristo. Liderança que tem maquinado mal contra ministérios, independente do ministério. Líderes soberbos, líderes que estão em prostituição. O Senhor, ele está muito triste e ele ainda tem dado um aviso. Ele ainda tem tido misericórdia. E a palavra do Senhor diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O Senhor tem movido céus e terra. O Senhor tem feito o tempo parar para que eu e você possamos cada vez mais buscar a sua presença, a presença do Deus vivo, para que nós venhamos consertar as nossas vidas. Mas não brinque com Deus. Não brinque com Deus. O Senhor, ele está muito triste, mas toda a força é do seu braço. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Pastores, desçam das suas soberbas, desçam das suas arrogâncias.
Parem de dividir igreja e confundir membros, porque em toda divisão de igreja existe membro que vai para o lado A, existe membro que vai para o lado B, mas existem muitos membros que estão dispersos por aí pelo mundo, e a cobrança desse sangue derramado serão de vocês. Desçam das suas soberbas, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, é porque ai daquele que estiver brincando de cuidar da obra do Senhor, ai daquele que estiver maquinando mal contra o seu próximo, ai daquele que estiver zombando da palavra do Senhor. Deus os abençoe, Pai seja convosco.